Olá, estamos de volta aqui no Nota Terapia e hoje vamos falar de mais um filme. Dessa vez vamos falar de Os Sete de Chicago, um filme dirigido pelo Aaron Sorkin, de 2020, que está disponível na Netflix. O filme ele é baseado numa história real e que acompanha as manifestações que fizeram em 68 lá nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, que acabaram por interromper um congresso do Partido Democrata. O filme conta sobre o tribunal, o julgamento de 7 pessoas, no caso 8, que foram indiciadas por serem aqueles que comandaram essas manifestações que geraram esse conflito com a polícia, resultando em que muitas pessoas foram agredidas, muita violência policial e tal. Luísa, o que você tem a dizer, começar a dizer sobre esse filme? É um filme muito importante, acho que até pensando de uma perspectiva histórica, para a gente se aproximar de todo esse histórico de ativismo contra a Guerra do Vietnã, né, que é uma questão relevante na história dos Estados Unidos e, portanto, é uma questão relevante para qualquer pessoa que esteja engajada em discussões sobre liberdade e sobre justiça. Acho que o filme, ele, como todo bom filme de tribunal, ele te deixa muito... Ele te prende muito, né? Porque você vai acompanhando esses meandros desse teatro, desse grande teatro que é um julgamento. E eu acho que, nesse caso especificamente, esse teatro fica ainda mais visível quando você vê quais são as forças que, na verdade, têm interesse em colocar no banco de réus 7 homens que, na verdade, se veem ali também junto do Bob Seale, que é um ativista do Partido dos Panteras Negras, um grupo de esquerda antirracista. Então, durante o tribunal, a gente é apresentado, na verdade, a todos esses mecanismos, né, que naquele momento, na década de 60, estavam sendo acionados por parte do governo americano para coibir e perseguir movimentos de esquerda. Eu acho que, assim como você mencionou, acho que a coisa mais importante da gente chamar a atenção é que o filme é um filme de tribunal, da larga tradição de filmes de tribunal americanos, né? Porque parece que eles se orgulham muito da própria democracia e da maneira que eles organizam a justiça deles. Mas, diferentemente da tradição dos filmes de tribunal, esse me parece um filme um pouco diferente dessa tradição, porque não tem exatamente um culto ao tribunal. Porque mesmo quando há uma crítica ao tribunal, em geral tem uma celebração de todo o ritual. Nesse caso, me parece que o filme incorpora não só o lado dos manifestantes, mas principalmente uma estética dos manifestantes, de modo que o tribunal é visto em todas as suas articulações, vícios, estruturas, não só por aquilo que faz errado, mas naquilo que tem estruturalmente feito para dar errado. Então acho que a primeira coisa muito importante de ressaltar do filme para mim é isso. E eu acho que isso se evidencia exatamente quando você pensa no título do filme e nessa ideia de que seriam então 7 pessoas sendo julgadas, mas na verdade a situação do Bob Seale ali inserido nesse julgamento evidencia, né, exatamente o tribunal como parte de uma maquinaria racista que usa a ideia de democracia e de justiça, que seriam tão caras aos Estados Unidos, na verdade como ferramentas de perseguição, especialmente aos movimentos negros, né? O Bob Seale acaba sendo, talvez, a representação máxima desse ponto que o filme inteiro traz, né? É ali, eu acho que a violência, quando é cometida contra alguém dos Panteras Negras e do movimento negro, evidencia cada vez mais essa estrutura. Aquilo que é maquiado, enquanto os outros indiciados são brancos, fica evidente quando tem um cara que é negro sendo condenado. Isso, pra mim, revela a segunda parte que eu acho importante pensar no filme, que é justamente nos movimentos de 68. O surgimento de um movimento anti-guerra que não é a partir da estrutura tradicional que a esquerda costumou fazer. Não tem uma ideia revolucionária de tradição marxista, tanto que tem a disputa ali dentro do filme, né, entre os hippies e uma esquerda mais tradicional, e de outro lado o pensamento universitário. Então tem uma tríade ali dessa disputa, dessas esquerdas, mas fica muito evidente que o que está surgindo é um grupo que não aceita
mais a própria estrutura do sistema como ele funciona. Não aceita nem que a esquerda funcione a partir desses parâmetros tão estruturados e que possa conviver durante tanto tempo tão bem com o sistema que mantém todos os poderes, né? Então, eu acho que o personagem feito pelo Sacha Baron Cohen acaba sendo o ponto, pra mim, máximo de revelar essa disjunção que o filme tenta justamente mostrar. E o que eu mais amo no Maio de 68 é justamente o aparecimento dessas forças minoritárias, que estão no movimento hippie, movimento negro, movimento feminista, principalmente, né? E eu acho que em relação a essas tensões sempre presentes dentro da esquerda, o filme aborda elas de uma maneira bem interessante. Acho que tem 2 pontos que valem a pena ressaltar. O primeiro é essa negociação que se faz no fazer do ativismo entre a reação à violência de Estado e a proposta de uma manifestação pacífica. Chega um momento em que você vê que essas 2 leituras possíveis de fazer ativismo, elas criam faísca entre elas, e pelo menos na minha percepção, o interessante é exatamente deixar essa tensão levantada e não propriamente resolver essa questão dizendo que a via correta seria a via pacífica ou a via correta seria a via não pacífica. Eu acho que a gente perderia a potência da discussão se resolvesse essa tensão. E um outro ponto, né, que se levanta também nesse contexto, nesse cenário, e que de uma maneira muito forte é evidenciado pelo fato do Bob Seale estar ali inserido naquele contexto, é o fato de que essa esquerda, assim como todas as outras, tem que se haver com o racismo estrutural, que também faz parte dos processos revolucionários na esquerda, né? Então acho que é difícil tentar falar isso assim, sem dar muito spoiler do que acontece no filme, mas o fato deles verem a lei e o próprio procedimento do tribunal incidir de maneira diferente sobre eles e sobre a única pessoa negra que está ali, que é um representante dos Pantera Negra, eu acho que encarna bem essa questão tão complexa e tão pouco refletida na esquerda, que é o racismo que existe também na esquerda. E eu acho principalmente que isso que você falou, da tensão entre uma manifestação pacífica e uma manifestação não pacífica, eu acho que a resolução é muito simples, porque não importa se o desejo é de uma manifestação pacífica ou de uma manifestação não pacífica, ela não será pacífica, porque em algum momento a polícia e a política estão ali para agredir pessoas e para tornar aquilo violento ou para causar a reação violenta de pessoas. Enquanto a manifestação ela não se torna aquilo que a polícia e a política quer, eles vão garantindo que mais gasolina seja colocada e seja incitada, né, nessa violência. Então é meio que sem saída, é um beco sem saída que essas oposições acabam tendo que lidar e é impossível escapar disso. E eu acho que o filme evidencia isso claramente. Dentre tantas as forças, tinha aquele pai do menino escoteiro que trabalha entre os escoteiros, até ele vai ser acometido pela violência porque não há meios institucionais e legais de reagir às forças e violências do Estado. Então não há escapatória disso. E eu acho que aí o que eu acho mais importante do filme é pensar na figura do juiz desse tribunal. Ele só deixa evidente toda essa articulação política, violenta, estrutural, porque tem um juiz que passa do ponto. Porque ele consegue, dentro da estrutura, deixar muito evidente o quanto ela é o que ela é. Porque na maioria dos casos, juízes conseguem ser tecnocratas e silenciosamente serem muito violentos, até talvez mais violentos, seguindo estritamente a lei. Esse homem que ultrapassa um pouco, acabou deixando muito claro tudo isso. Por exemplo, na cena em que acontece o que acontece com Bob Seale. Aquilo ali é uma marca tão evidente de ultrapassamento que não teve como ser ignorado. E a partir do momento que ninguém ignora, essa história pode virar filme e a gente conhecê-la agora. Porque todos os dias acontecem casos não só similares e talvez muito piores, mas são feitos de maneira burocráticas, na maneira da lei. Então eles não ganham o destaque necessário e não viram um filme que a gente pode ver na Netflix no meio de uma pandemia. Perfeito, acho que sua colocação é perfeita e acho que o filme também coloca isso como uma questão de uma maneira muito competente, né? Até é curioso que no começo a percepção que eu tive do juiz é que ele era uma pessoa meio sem noção, assim. E aí com o tempo você vai vendo que não tem muito a ver com ele ser sem noção, tem a ver com ele ser quase uma caricatura encarnada e exacerbada de coisas que acontecem no cotidiano do sistema de justiça e que reflete o próprio funcionamento do sistema de justiça, e que é isso que você disse, a gente precisa de uma situação
Constituição, que esgarça absolutamente qualquer percepção democrática de um julgamento para considerar que talvez a lei não seja tão democrática assim, quando na verdade é exatamente o oposto, né? São todos os dias a lei continua agindo da mesma forma que esse juiz, mas simplesmente de uma maneira muito mais sofisticada e sutil, de modo que se reveste de toda uma legitimidade e de uma legalidade que na verdade não existem, porque as próprias bases nas quais as leis são construídas são não só atravessadas, mas forjadas à base do racismo e da violência. E nesse sentido, para mim, a conclusão é que celebrar o próprio cinema de tribunal que a gente ama também, de alguma forma, é ir legitimando no imaginário social isso como algo relevante para mediar as relações públicas e as relações de conflito da sociedade. Então, isso para mim me deixa dentro de um dilema, sabe? Sim, eu vivo esse dilema também como uma pessoa que gosta muito de filmes e livros sobre essa temática. A sua fala me lembra uma discussão que a Angela Davis faz no livro Estarão as Prisões Obsoletas? É um livro que tem publicado em português, se eu não me engano ele foi publicado em 2017, 2018, não tenho certeza agora. Ela discute nesse livro como que a produção imagética da prisão e do sistema de justiça, feita em grande medida pela indústria cinematográfica e do entretenimento, funcionam de maneira a naturalizar os processos racistas da justiça e da própria existência da prisão. Então a gente consome esse material e cria um imaginário da prisão que faz com que pareça que a gente está aproximado do sistema de justiça, né? A gente se sente familiarizado com ele e por isso a gente tem algo a dizer sobre ele, mas sempre mantendo a distância confortável necessária para que a gente não se engaje propriamente em modificar esses processos. Isso é sempre um dilema que a gente vai ter que conviver, que é o quanto a gente passa a tolerar o intolerável, porque o intolerável aparece bastante diante de nossos olhos, né? E enquanto eu, como produtor cultural, também preciso lidar com isso quando eu for fazer as minhas escolhas, tanto de estudo quanto artísticas, né? Sim, mas eu acho que de todo modo o filme, assim como todas essas produções, ainda que elas tenham que ser analisadas dessa perspectiva crítica, elas podem sim ser acionadas como estratégias para chamar a atenção para esse grave problema que envolve o sistema de justiça. E aí não só nos Estados Unidos, eu acho que essa é uma coisa importante, a gente tem essa impressão, mas também no Brasil e em todos os lugares. Esses não são problemas que estão circunscritos aos Estados Unidos, ainda que, logicamente, cada país tenha a sua particularidade histórica que se reflete no seu sistema de justiça. A gente também não está imune de pensar os problemas do nosso sistema de justiça, que é tão racista quanto o dos Estados Unidos e que também usa da máquina pública e da própria lei para calar determinadas forças minoritárias. Eu acho que, como conclusão, todo filme deve existir justamente para produzir esse tipo de crítica que a gente pode levantar aqui nele, né? E agora, para fechar, aquele momento super especial de nossa conversa que é: Luísa, que nota você dá para Os Sete de Chicago? Minha nota para o filme é um 9,5. É um filme muito bom, muito importante. Acho super importante que ele esteja também disponível na Netflix, que ele esteja de alguma forma mais acessível, né, às pessoas, para que elas possam também dedicar aí 2 horinhas do seu dia, da sua noite, da sua quarentena, para pensar mais a fundo sobre o sistema de justiça. Eu mais uma vez não vou seguir a relatoria e dessa vez invertemos um pouco. Eu gostei bastante do filme, mas eu dou um 8,5. Acho que é um grande entretenimento que produz grandes reflexões pra gente, mas eu acho que pra mim falta um verdadeiro impacto que não seja catártico. Eu acho que ele produz uma certa catarse excessiva na gente, como se tivesse purgado todos os sofrimentos, que é típica do cinema americano. Então eu fico com 8,5 e acho que é uma boa nota. E voltamos qualquer dia, qualquer momento, qualquer hora, para comentar mais um filminho ou qualquer coisa que quisermos. E você siga o Nota Terapia nas redes sociais, que estaremos aqui novamente em algum momento, não é? É isso aí. Até logo, até mais. Até mais.